Olá, alunos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de estequiometria. Antes da gente avançar com o conteúdo nessa parte, vamos dar atenção e importância a um conceito que é de massa atômica. Galera, lembre-se que massa atômica é diferente de número, né, de massa. Tá? Vocês vão ver isso aqui mais profundamente com a professora Camila, tá? Mas já adiantando um pouquinho, o número de massa, né, é a soma de prótons mais nêutrons que o núcleo de um átomo tem. Lembre-se que um átomo é formado por 3 partículas fundamentais no final das contas, né? Vocês também vão ver com a professora Camila, mas um átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons, né? Nós somos essas 3 partículas que vão compor o meu átomo. E no núcleo atômico, nós teremos prótons e nêutrons, né? São as 2 partículas que constituem o núcleo atômico, tá? Por enquanto, eu vou deixar os elétrons um pouquinho de lado. Os elétrons têm uma massa muito pequenininha, tá? O que vai determinar mesmo a massa de um átomo é a soma de prótons mais nêutrons, que tem uma massa muito superior aos elétrons, ok? Cerca de 2.000 vezes maior do que os elétrons. Mas por enquanto eu quero que vocês tenham uma noção que massa atômica é diferente de número de massa. Número de massa é prótons mais nêutrons. Professor, e massa atômica? Bem, massa atômica é média ponderada dos isótopos de um determinado elemento. Já já vou falar o que é isótopos, tá? Mas eu acho que vocês já viram em algumas tabelas periódicas que você tem aí basicamente 2 números, né? Por exemplo, numa tabela periódica você pode ter um átomo de cloro, esse átomo de cloro tem um número atômico de 17 e tem uma massa atômica de 35,5. Ora, se a massa é a soma de prótons mais nêutrons, significa que eu tenho meio próton? Significa que eu tenho meio nêutron? Não faz sentido isso. Ou eu tenho um nêutron inteiro, ou um próton inteiro, ou não tem nenhum, não é verdade? Então, o que significa esse fracionado? Esse fracionado vem justamente de uma média que a gente faz dos isótopos de um determinado elemento. Salve isso na memória. Vamos continuar. Isótopos, então, são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons, porém eles apresentam diferentes massas atômicas, né? Desculpa, eles possuem diferentes números de massa, né? Que é a soma de prótons mais nêutrons, ok? Por exemplo, olha aqui, eu tenho o hidrogênio tem o mesmo, né, número atômico, né? O hidrogênio possui o mesmo número atômico, ou seja, isso necessariamente faz com que os átomos sejam do mesmo elemento químico, tá? Só que eles possuem, né, diferentes números de massa. E aí que está o ponto. Porque na hora que eu tenho determinado material, né, eu tenho determinado material com hidrogênio, por exemplo, eu não tenho só hidrogênio com 1 de número atômico e 1 de massa. Eu não tenho só hidrogênio com 1 de número atômico e 2 de massa. Eu não tenho só hidrogênio com número 1 de número atômico e 3 de massa. Na verdade, galera, eu tenho uma mistura dos 3 na natureza. A natureza mesmo tem uma mistura dos 3 em proporções diferentes. Quando eu lanço mão de determinado material, ele não necessariamente vai vir sempre de um isótopo só. Vai vir uma mistura de isótopos. Eu não tenho como controlar isso, né? Até que tem determinados métodos que nós utilizamos para poder separar esses isótopos. Porém, quando eu lanço mão de determinado material na natureza, nunca vem um isótopo só. Vem vários isótopos juntos em proporções diferentes. Como, por exemplo, o carbono. O carbono, note, eles possuem o mesmo número atômico, né, e diferentes números de massa. Esses caras aqui, né, assim como os do hidrogênio, são isótopos. Né? Isótopos, então, possuem o mesmo número atômico, diferentes números de massa no final das contas, ok? Então, olha só. Só para vocês lembrarem, quando vocês forem escrever isótopos, destaca aí o seu P. Porque o que vai ter de igual entre os átomos é o número de prótons, tudo bem? Só uma manhãzinha para vocês lembrarem. Mas vamos lá.
Possui, então, o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Acaba que de um para o outro eu estou somando um nêutron no final das contas, tudo bem, galera? Mas olha só, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam que quando eu lanço mão de um determinado material de carbono, por exemplo, né, eu pego um saco que só tem carvão. Na hora que eu pegar uma mão lá de carvão, eu não vou ter só carbono 12, eu não vou ter só carbono 13, eu não vou ter só carbono 14, eu vou ter uma mistura dos três em proporções diferentes. E aí, para eu fazer cálculos, principalmente cálculos estequiométricos, eu tenho que fazer esses cálculos de uma maneira um pouco mais correta, né? Fazendo com uma massa mais próxima possível da realidade. Para isso, nós fazemos então essa média ponderada dos isótopos, tá? Por enquanto, eu só quero que vocês saibam isso e salvem isso na memória, que é por isso que tem essa massazinha quebrada na tabela periódica, que a gente vai usar muito para a gente calcular a massa de determinadas moléculas, de determinados elementos. Por exemplo, como é feito o cálculo dessa massa atômica? Deixa eu dobrar aqui. O cálculo dessa massa atômica, ela é feita massa atômica igual a massa do primeiro isótopo. Então, no isótopo 1. Essa aqui é a massa do isótopo 2. E essa aqui é a massa do isótopo 3. Né? Seguida e multiplicada pela sua porcentagem, né, em abundância. Ok? Então, essa aqui é a nossa abundância. Professor, eu preciso saber qual é a abundância de cada isótopo, de cada elemento? De forma alguma. Não precisa a gente saber isso de cabeça, tá? Ou ele fornece isso para questão, ou te fornece meios para você calcular. Claro que você não precisa ter isso decorado, tá, galera? Muito menos a massa também, não precisa, tá? Mas vamos lá. Salve essa fórmula na cabeça. Vamos fazer um exemplinho aqui. Olha esse exemplo. Eu tenho o neônio, né? O neônio tem 3 isótopos, né? Então você tem neônio com a massa 20, ele tem número atômico de 10, tá, galera? Um isótopo do neônio tem número atômico 10 e número de massa 20, outro 21, outro 22. Observe que os três existem naturalmente, só que em abundâncias diferentes. Vamos calcular a média ponderada desses caras, então? Fica como? Vamos lá. A massa atômica fica igual a massa do primeiro. Vamos pegar esse aqui como primeiro, tá? Segundo e terceiro. A massa do primeiro é 20, vezes a abundância, que é 90,92%, mais a massa do segundo, que é 21 vezes 0,26%, mais a massa do terceiro, que é 22 vezes 8,82%. Isso tudo aqui você vai dividir por 100%. Eu vou fazer aqui com vocês. Pode fazer na calculadora, não tem problema, tá? Nós temos 20 vezes 90,92. Vou fazer bem com calma. Nós temos aqui 1818,4 mais, deixa eu colocar aqui parênteses para ficar organizado, 21 vezes 0,26 dá 5,46 mais 22 vezes 8,82. Né? É claro que a soma, né, das porcentagens vai ter que dar no final 100%, né, galera? Isso tudo aqui dividido por 100%. Então, nossa massa atômica, vou fazer com calma, tá? Vai ser esse valor mais 5,46 mais o próximo valor, que é 1818,4. Isso vai dar 2017,9 dividido por 100. E isso aqui vai dar... Isso vai dar 20, eu vou aproximar, tá? Vai dar 20,18. Ok? Galera, então quando vocês forem encontrar na tabela periódica, vocês vão encontrar neônio 10, o número atômico você não mexe, tá? E o número de massa que você vai encontrar do neônio vai ser 20,18 lá na sua tabela periódica. Tudo
Tudo bem, galera? É isso que significa massa atômica, tudo bem? Nas próximas aulas a gente vai continuar com o nosso estudo da estequiometria. Grande abraço.